Nós estamos aqui no Seminário de Apucarana, no Instituto Filosófico, e vamos falar um pouco dessa história. Nós vamos conhecer essa caminhada da Diocese que nesse ano está completando 45 anos de atividade. E temos aqui do nosso lado o Padre Alberto Martins, mais conhecido como Padre Albertinho, e que tem tanta história para nos contar que já nos bastidores nos encantava essa conversa. Então, em primeiro lugar, Padre Albertinho, seja muito bem-vindo hoje na DATV para partilhar um pouco das suas experiências, história e principalmente sabedoria construída nesse terreno vocacional. Muito obrigado pela apresentação. É com alegria que eu vivo no seminário, é com alegria que eu vivo na pastoral, é com alegria que eu procuro fazer com que as pessoas sejam melhores, sejam felizes. E minha vida de padre começou praticamente em 67, quando fui ordenado. Em 69, eu vim para a Diocese de Botucatu com Dom Romeu e fui trabalhar com 28 anos de idade. Não tinha nem 2 anos de padre, quando eu fui trabalhar em Colorado, na recém-criada Diocese de Apucarana. Ela foi criada em 65. E com Dom Romeu, nós trabalhamos 10 anos na pastoral diocesana, paróquias, e vim em 78 para a cidade de Apucarana. E de lá para cá, envolvido na formação dos seminaristas, na formação presbiteral, na formação dos futuros padres daquela época, que atualmente já são padres há 30, 35 anos. É isso aí, Padre Albertinho, começando essa longa história. Falando um pouco com ele ainda nos bastidores, que nesses 45 anos dessa caminhada vocacional que os seminários de Apucarana realizam, praticamente já passaram mais de 500 seminaristas por aqui. E ele disse que as ordenações ultrapassam o número de 180. Então, num cálculo rápido, a gente vê que em torno de 30% das vocações iniciantes se frutificam. Isso é um número muito alto, se nós formos analisar, e ver quanto é abençoado o trabalho realizado aqui. E que desses 500 seminaristas que passaram, todos recebendo, entre outros formadores, também as formações do Padre Albertinho, certamente que muitas lições de vida ficaram para cada um. Padre Albertinho, como o senhor disse, o Dom Romeu Alberto, o senhor esteve com ele no início da diocese e foi já uma preocupação dele de criar seminários para que tivesse, diríamos assim, os operários para trabalhar nessa messe, nessa diocese nascente? Veja, Dom Romeu, quando chegou na diocese de Apucarana, o clero era mais ou menos 25, 28 padres, e a diocese grande, com 400.000 habitantes, ele veio de uma formação também dele de cuidar da formação dos seminaristas. Ele veio de São Paulo e trabalhava como diretor espiritual do Seminário Central do Estado de São Paulo, que era na cidade de São Paulo, no Ipiranga. E quando ele ficou bispo, vindo para cá, ele já tinha dentro dele aquele desejo de formação do clero diocesano, do clero aqui
em Apucarana, porque eram pouquíssimos padres. Então, ele, em todo lugar que passava, em todas as visitas que fazia nas paróquias, ele estava sempre incentivando os jovens para que seguissem a vocação de padres, porque a diocese necessitava de sacerdotes. Então, ele já traz dentro dele essa vocação de cuidar de seminaristas, de formar padres. Ele traz também o desejo de formar o clero da diocese de Apucarana. E aí nós conversávamos, né, Padre Albertinho, que os meninos, quando chegam aqui, já passaram pela fase do seminário menor e já estão entrando praticamente na filosofia, mas que antes disso eles têm um ano de propedêutico. Aí você poderia explicar para nós, então, o que significa esse ano de propedêutico e depois esse início da filosofia para aqueles que realmente, vão dizer, concretizar o sim a Jesus Cristo para virem a se tornar um sacerdote? Então, veja, eu vou só colocar um pouquinho um contexto do Dom Romeu que nos ajuda a refletir também nessa pergunta que você acabou de fazer. Quando o Dom Romeu começou o trabalho vocacional, na década de 65, 70, ele viu que aqui tinha um celeiro muito bom de vocações. Então, ele, quando construiu o Cedra, a casa de encontro de evangelização, de formar os cristãos, ele concebeu uma casa de formação de vocações eclesiais. Vocações eclesiais de todos aqueles cristãos que se dispõem a trabalhar, a oferecer seu tempo para a pastoral, litúrgica, jovens e para pastoral de serviços de tantas modalidades, né, que nós encontramos com adultos, com matrimônios, com casamento, com todos. E ali dentro, junto, ele concebia a formação de padres. Ele acha que a formação tem que vir do povo, junto com o povo. E a vocação eclesial engloba também, abraça também a vocação presbiteral, a vocação de padre. Então, quando nós falamos de formação de padre, nós estamos falando de seres humanos que estão necessitados de aperfeiçoamento. É bonito que o Papa Francisco fala que a vocação é como um diamante bruto e que ele precisa ser lapidado para que ele reflita a luz mais bonita que ele possa refletir. E a vocação é trabalhada, mas o ser humano é trabalhado junto, como pessoa que nós cuidamos do aspecto comunitário, humano-afetivo, espiritual, intelectual e também pastoral. Desde o início temos essas etapas, porque o ser humano não é só formação racional. Ele tem coração para ser formado, ele tem liberdade para ser trabalhada, ele tem vontade para ser ajustada e ele tem
que se colocar como uma pessoa que vai amadurecendo e descobrindo cada vez mais as suas qualidades para colocar a serviço dos seus irmãos, depois de padre, nas comunidades paroquiais. É importante mostrar a pessoa como um todo que às vezes os próprios fiéis esquecem disso, que o padre também é um ser humano, é um homem, vê apenas a figura do sacerdote lá no altar, né? Mas é importante que essa formação busque todos esses contextos, porque não dá para isolar, né, Padre Albertinho? Cabeça, coração, pensamento, língua, mas é o todo que faz parte. E dentro dessa linha desse todo, como nós dizíamos, então essa fase do propedêutico, quando eles vêm para o Instituto Filosófico, já é essa introdução para eles fazerem esse discernimento na vida, ajudar nesse discernimento? Então, veja aí, nós já chamamos de etapas, né? São as etapas que os seminaristas passam. Eles chegam e são recebidos no propedêutico. E no propedêutico eles têm que trabalhar a questão do discernimento e também a sua dimensão humana mais cristã. Nós temos que nos lembrar que aquele ser humano que chega, aquele jovem que chega, ele precisa ser trabalhado como pessoa na sua totalidade, como você mesmo lembrou, e também trabalhar a dimensão cristã, porque ele está entrando num seminário que cuida da pessoa na sua totalidade. Depois de um ano, vem a etapa da filosofia, que nós chamamos a etapa do segmento, é a etapa do discipulado. Então, aprender a ser discípulo de Jesus Cristo. Então, o trabalho de meditar a palavra de Deus, de formar-se já desde agora o homem de oração. Mas temos que nos lembrar que esse homem de oração, esse homem da palavra, ele tem que também estudar. E ele tem, então, a dimensão acadêmica que nós levamos muito a sério na formação dos presbíteros. Então, na formação acadêmica, na filosofia, é justamente a ciência filosófica, né? A filosofia como o centro nesse período. E depois eles vão para a etapa da configuração, que é a etapa da teologia. Então, cada etapa vai completando a formação daquela pessoa na dimensão humana, na dimensão cristã, na dimensão de entrega, na dimensão vocacional, porque ele tem que sempre olhar que ele está se preparando para o serviço missionário dos irmãos lá nas comunidades paroquiais da nossa diocese. Quando o senhor fala na formação e a gente vê como ela é importante, as pessoas gostam muito de ir numa missa, o padre fazer uma homilia bonita, contextualizar muito bem as leituras. E isso não se brota do nada, né, Padre Albertinho? É uma longa caminhada, um longo processo de formação que um jovem, que um seminarista passa, até que ele tenha condições de um dia estar podendo realizar umas boas homilias, orientar uma comunidade, enfim, ser um verdadeiro pastor desse rebanho. Jesus disse muito bem, né, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, talvez todo esse processo de seminário, de orações, de aprendizado, é ir enchendo o coração, Padre Albertinho, para que um dia possa professar aquelas maravilhas, aquela sabedoria que brotou ao longo desse tempo? Então, veja, a espiritualidade, né, muito importante para que um dia, sendo padre, ele viva a sua entrega através da palavra,
através da celebração da Eucaristia, alimentando o povo com a palavra de Deus, alimentando o povo com a Eucaristia, trabalhando nas comunidades para que haja união de todos, principalmente na família, para que realmente a dimensão cristã do amor predomine. Então, ele tem que ter dentro dele vivido a experiência de vida cristã, de vida de discípulo, de vida de configurar-se ao próprio Jesus. Ele vai ser realmente o outro Cristo, no sentido de que ele vai ser o Cristo para aqueles irmãos, ele vai ser Jesus para aqueles irmãos, ele vai levar o amor que ele viveu e ele vive esse amor de Jesus. E, de modo bonito, eu sempre lembro aos seminaristas, característica do padre é a bacia, significa lava-pés. É aquele que está disposto, assim como Jesus lavou os pés dos discípulos, ele esteja disposto também a lavar os pés dos seus irmãos. E lavar os pés pode ser até mesmo fisicamente lavar os pés, mas ele está disposto ao serviço, às necessidades que o irmão precisa, que a irmã precisa, que aquele membro da comunidade precisa. Ele vai ser aquele servo fiel que segue o Mestre, que segue o amor de Cristo para com todos, que deu a sua vida por todos. O padre é esse que vai dar a sua vida por todos. Por isso ele tem que formar o coração. Ele precisa formar a mente, ele precisa formar a vontade, ele precisa ter alguém que seja capaz de entender o homem do seu tempo, as pessoas do seu tempo. Então, a formação intelectual, ela ajuda a compreender as pessoas e a amá-las de uma maneira real, verdadeira e adequada. Vocês estão percebendo que falar sobre vocações, o assunto é profundo e ao mesmo tempo é apaixonante. E estar com uma pessoa como o Padre Albertinho, que viveu 45 anos fazendo isso, é claro que ainda nós queremos explorar muito mais dele. Então, dentro dessa série que nós fazemos, nós vamos encerrar por aqui esse primeiro episódio, convidando vocês a continuarem assistindo a sequência da entrevista no segundo episódio, porque nós não podemos desperdiçar alguém com essa lucidez, com essa bagagem, toda essa experiência para nos falar mais de vocações. Por isso, convidando vocês a continuarem conosco no nosso próximo episódio dos 45 anos do Seminário Diocesano IFA e dentro dessa história vocacional nesse ano tão importante que nós vivemos.